E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Igor Reflexões. Esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante que eu queria trazer aqui há muito tempo, que é a qualidade versus quantidade, né? Então o título do vídeo é Prefira qualidade e não quantidade. E basicamente eu queria trazer aqui alguns exemplos, né, algumas coisas, algumas explicações sobre do porquê que eu acho que a gente tem que preferir sempre a qualidade, tá bom? Por mais que isso seja uma coisa óbvia, se a gente não ficar tentando isso na nossa vida, provavelmente a gente vai estar sempre escolhendo a quantidade e não a qualidade, como de fato a gente deveria escolher. E eu acho que isso é um dos porquê, que às vezes a gente acha que vai ter certo resultado e às vezes não tem, e a gente fica nessa, né, de outros está tendo resultado ou não, tipo alguma coisa do tipo. Então eu vou fazer algumas explicações, né? Quantidade versus qualidade. Enquanto na quantidade a gente tem um muito, então a gente faz muito daquilo de forma grande, exponencial. E às vezes é bom fazer isso como prática, mas eu tô falando no sentido de fazer muitas vezes aquilo, sabe? Não focar no pouco, só que bem feito, mas no muito, só que mal feito. É basicamente isso. Algo rápido, algo que a gente às vezes está fazendo rápido e não demorado. E também é algo superficial, porque a gente não está demorando, a gente quer fazer rápido, então a gente não está realmente sabendo o que a gente está fazendo de certa forma profunda, mas sim de certa forma só superficial, algo por cima. Enquanto que na qualidade a gente tem aqui algo que é feito melhor, tá bom? Então na qualidade a gente foca no melhor e não no muito, tá bom? Mesmo que seja pouco. A gente foca no bem feito, então a gente, por mais que demore, a gente prefere fazer algo bem feito, buscando a qualidade, não a quantidade. E também algo profundo, já que a gente está demorando, já que a gente está focando no melhor, a gente vai saber o que a gente está fazendo de uma forma profunda e não superficial. Então eu coloquei um texto aqui, ó, na quantidade e na qualidade, que a quantidade é igual a fazer muitas coisas, tá bom? Enquanto na qualidade é igual a fazer menos coisas, mas melhor. Esse mais é o que realmente muda nessa questão de quantidade versus qualidade. Eu dei alguns exemplos aqui, que basicamente em relação a estudo, em relação a amigos, em relação a trabalho. O exemplo 1, estudar 5 horas distraído. Então você está ali se matando de estudar 5 horas distraído, ok? Só que você se distrai, depois você volta, aí você se distrai, depois você volta, aí você não tem foco, você não está aprendendo, só que você vai falar, não, foi 5 horas estudando. Só que você se distraiu durante 5 horas. Versus estudar 1 hora concentrado. Foco absoluto. Nem que você faz algum tipo de esses métodos que tem no YouTube, que tem uma musiquinha para te dar um melhor foco, que você consegue dar umas pausas, né, de 5 minutos, depois voltar. É basicamente isso, você está totalmente concentrado com foco em realmente aprender aquilo que você está estudando, tá bom? Porém, em 1 hora. E o exemplo 2, que é sem amigos superficiais, sem amigos que, por exemplo, você não conhece direito, que às vezes você conhece por redes sociais, que você não conhece pessoalmente, versus 3 amigos verdadeiros. Aqueles amigos que você conhece desde a infância, que, pô, sempre que você pede ajuda, os caras estão ali te ajudando, que tem, por exemplo, uma resenha, uma amizade forte, vocês se conhecem bem e são amigos realmente verdadeiros. Então, essa é o exemplo 2. Agora vamos para o exemplo 3, que é 10 trabalhos medianos. Você está ali fazendo um trabalho rápido, você está fazendo um trabalho muito, você está fazendo um trabalho grande, que é muito, você está fazendo um trabalho rápido, você não está focando na qualidade, você está fazendo um trabalho superficial. Então, 10 trabalhos medianos versus um trabalho excelente. Você falou assim, não, esse trabalho aqui eu foquei no melhor, eu foquei no bem feito e eu foquei em fazer algo profundo. Então, essa seria a diferença do exemplo 3. E é claro, né, que assim, eu sei que muitas coisas no mundo é bom a gente às vezes focar na quantidade, porque às vezes a gente precisa aprender aquilo, às vezes precisa a gente pegar prática. Então, a quantidade não é algo totalmente ruim não, tá bom? Só deixando bem claro aqui, não é algo totalmente ruim. Só que tem um ponto muito importante aqui nisso. Por quê? O mundo, pessoal, ele já oferece a quantidade. Quando você está estudando, 1 milhão de informações que você está recebendo. Quando você está trabalhando, você tem que fazer 1 milhão de coisas. Quando você está nas redes sociais, milhares de interações, várias pessoas, sabe? Não é poucas.
Então o mundo, ele já está te oferecendo a quantidade. Então se você, no momento que você fazia as suas escolhas pessoais, aquelas escolhas que você tem controle, que você realmente tem controle, você focar na quantidade, você está lascado, cara. Porque sua mente não vai aguentar. Sim, vamos ser sinceros, a nossa mente não vai aguentar. Porque o mundo já está oferecendo a quantidade. Só que se você, nas suas escolhas pessoais, nas suas escolhas que você tem controle, você não escolher a quantidade, você está lascado, cara. Porque você não vai ter o melhor, você não vai ter o bem feito, você não vai ter nada profundo. Você vai ter tudo superficial. Isso que eu tô falando em relação ao relacionamento, isso que eu tô falando em relação à carreira, isso que eu tô falando aqui em relação ao profissional, isso que eu tô falando aqui em relação a estudos. O que mais tem hoje em dia, pessoal, é pessoas focando na quantidade. Essa é a maior diferença, pessoal. E eu sei que muita gente não gosta dessa questão religiosa, né? E é até por isso que eu não trago tanto aqui, não tô trazendo nesse canal aqui esses aspectos. Mas eu venho e falo aqui de novo. Acho que eu já devo ter falado aqui nesse canal. Deus, pessoal, ele não liga para quantidade. Deus, ele não liga para quantidade. O foco de Deus é na qualidade. Porque Deus, ele quer o melhor, ele quer o bem feito, ele quer profundo. Se vocês irem na parábola que Jesus Cristo fala sobre os 3 servos, né, que teve um servo que ele era mau e preguiçoso, que ele não multiplicou aquilo que Deus tinha dado para ele, enquanto os outros 2 conseguiram multiplicar, eram servos bons. E também tem a questão de você olhar para isso aqui, e quando alguém está fazendo algo profundo, algo bem feito, algo melhor, tem uma melhor chance de, vamos dizer assim, essa pessoa ter uma melhor conexão, né? Eu sei que talvez pessoas falam em universo, né? Tem pessoa que fala sobre leis universais e tal. Só que eu prefiro falar Deus, uma conexão que você tem direta com Deus, tá bom? Por quê? Porque, biblicamente falando, né? A gente é o templo do Espírito. Se a gente é o templo do Espírito, o Espírito de Deus meio que está dentro de nós. Então, a nossa alma não pertence a nós mesmos. A nossa alma pertence a Deus, que ela vai voltar para Deus. Só que tem um ponto importante aqui, por quê? Se a gente é o templo do Espírito, se a gente ficar fazendo toda hora focando na quantidade muito rápido, superficial, a gente não vai ter Deus, pessoal. A gente vai se afastar de Deus, porque Deus não quer isso aqui não. Biblicamente falando, Deus não quer isso aqui não. O mal, o mundo, ele gosta disso aqui, ele ama. Isso aqui, ó. Agora Deus, ele foca nisso aqui. Não estou querendo falar que Deus não pode estar nisso aqui. Não estou querendo falar isso. Mas o foco de Deus é nisso aqui, ó, na qualidade. Então, eu sei que tem muita gente que às vezes olha e fala: nossa, mas fulaninho tem mais patrimônio que eu, tem mais quantidade. Ah, mas fulaninho, sei lá, tem mais seguidores no Instagram, quantidade. Ah, mas fulaninho fez 1 milhão de faculdade e eu não fiz nada, quantidade. Enquanto, na verdade, pessoal, é a qualidade que importa. Enquanto às vezes as pessoas estão focando em estudar 1 milhão de coisas, enquanto as pessoas estão focando em fazer 1 milhão de carreiras, ela quer fazer isso, depois quer fazer aquilo, depois quer fazer isso, quer estudar isso, quer fazer aquilo, em relação ao profissional, ela está focando na quantidade. Enquanto tem muitas pessoas que querem fazer algo superficial em relação a relacionamento, que ela não quer ter nada sério, não quer ter nada profundo, quer ter uma coisa com uma pessoa ali, tanto mulher quanto homem. Não estou falando só de mulher, não estou falando só de homem. Pelo menos, pelo meu entender, é a questão dos dois. Não é só um homem, é só uma mulher. Às vezes muita mulher está conversando com 10 homens no Instagram, 5 no WhatsApp, e, sabe, não foca em um. Ou às vezes o homem está saindo com uma, depois começa a sair com outra ao mesmo tempo, aí está conversando com mais 5 no WhatsApp, e não foca em uma. Só que acabou que ele não tem tempo nem foco para nenhuma. Porque é tantas que ele vai ter só algo superficial. Ele vai estar focando na quantidade e não na qualidade. Então isso aqui a gente pode aplicar no relacionamento, tanto de relacionamento de, sabe, relação a casamento, sabe, algo sério, ou algum relacionamento que você tenha com algum amigo seu, sabe, uma relação de amizade, quanto na questão de carreira, de você focar em uma coisa só, quanto na questão de estudar, de você buscar, querer aprender uma coisa só, e é interessante, tá bom? Eu não tô querendo dizer que não é interessante, às vezes, a gente buscar entender outras coisas, de a gente ter uma mente aberta. Não tô querendo dizer isso, até porque eu defendo, pelo menos, quem tem uma mente aberta. Mas eu tô falando na nossa intenção, tá bom? Até porque se a gente ficar focando também toda hora em ficar fechado,
a gente vai começar a julgar outras pessoas. E não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus fala pra gente não julgar. Tanto Deus fala como Jesus Cristo fala isso. Não quer que a gente julgue. Então, pelo meu ver, eu acho que entender isso aqui é um grande passo aí pra gente conseguir ter uma melhor performance na nossa vida, melhor performance em tudo que a gente tá fazendo, tá bom? Focando na qualidade. E a gente tem vários exemplos de pessoas que realmente focam na qualidade, de atletas, muitas vezes profissionais da área da educação, ou até mesmo profissionais que estão na internet fazendo algo, e você vê que o foco deles é totalmente na qualidade, não na quantidade. Porque a quantidade ela vai te dar confusão, ela não vai te dar nada que realmente faça você entender e ter clareza na sua mente, tá bom? Então, quando você foca na qualidade, você tá focando em não ligar tanto de você não saber tanta coisa, de você, por exemplo, não tá com seu ego tão ativado como muitos homens estão, de você, por exemplo, ter 1 milhão de coisas, ou de você ter muito dinheiro, porque às vezes aquilo que você acha que, na verdade, está dando liberdade para as pessoas, está na verdade escravizando elas. E esse é o ponto que realmente, às vezes, nos dá de entendimento, de começar a entender o que realmente acontece na prática, tá bom? Então, às vezes a gente está olhando a quantidade, né, em relação às pessoas, a gente está achando que aquilo está dando liberdade para elas, só que não tá, pessoal. A liberdade está realmente na qualidade. Quando você focar na qualidade, quando você focar no pouco, aquilo realmente vai te dar a liberdade, sabe? Então, normalmente o que o mundo preza é a quantidade, mas o que eu queria trazer aqui nesse vídeo é uma perspectiva diferente do que normalmente as pessoas passam pra gente, né? Uma perspectiva diferente do que o mundo quer que a gente entenda. Eu comecei a ter esse tipo de pensamento há mais ou menos 1 ano atrás, quando eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava focando em 1 milhão de coisas, quando, na verdade, aquilo ali não estava me trazendo realmente grandes resultados. Eu falei, não, mas por que será que não está dando os resultados? E basicamente, o que eu fiz? Eu tinha muitas coisas para fazer. Então, o que eu fiz? Eu anotei no meu caderno tudo que eu tinha para fazer e tudo que eu tinha que fazer no meu dia a dia, todos os meus planos. E eu comecei a perceber que as minhas prioridades de verdade não eram todas aquelas. Então vamos supor que eu tinha 10 coisas na mente. No final, o que eu realmente queria, o que eu precisava realmente da prioridade era em 3. Não que você precisa necessariamente fazer uma coisa. Por exemplo, vamos supor que você vai focar em estudar. Aí você fala bem assim, não, vou estudar só matemática, eu não vou ligar para português. Não, português é interessante também, mas só que eu tô querendo dizer aqui é que você não precisa necessariamente estudar matemática, português, física, ciência, história, tudo ao mesmo tempo. Não tô falando para quem tá na escola, tô falando para quem já saiu da escola, né, nesse caso. Mas eu falo na questão de você buscar a qualidade, desculpa, e não a quantidade. Por quê? Porque nesse momento, quando você focar... Se você, por exemplo, ver que você está tendo dificuldade em, sei lá, aprender... Vou dar um exemplo. Eu estou tendo dificuldade em aprender matemática, português, ciência e história. Por que não, em vez de você estar focando nos 4, foca primeiro no matemática e em português, sabe? Foca primeiro nos 2, sabe? Que você provavelmente vai começar a ter muito resultado. Eu não estou falando que depois você não pode estudar geografia e história, mas que você estudar os 4 de uma vez, você vai ter algo superficial e não algo profundo, entendeu? Isso, se a gente levar para nossa vida, cara, esse pensamento aqui, cara, é extraordinário. Eu, pelo menos, quando às vezes eu estou lendo um livro, uma biografia, alguma coisa assim de alguém, eu começo a perceber, principalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo era um exemplo disso, cara, que realmente não tava nem pra quantidade, cara. O foco dele era totalmente na qualidade. Isso é o extraordinário, porque às vezes você tem uma perspectiva que o mundo te ensinou, que às vezes seus pais te ensinou, às vezes seus irmãos te moldaram daquela forma, só que você tá ali lutando pra ter certo resultado, você tá ali lutando pra criar certa realidade, só que na verdade, cara, era só você fazer o oposto, desde o começo. E aí realmente ia dar alguma coisa, tá bom? Porque às vezes você tá querendo fazer
o que o joio tá fazendo, só que você é trigo. Então você não vai ter o resultado que o joio tem, porque o joio tá focando naquilo que o joio faz. Só que você não tem que fazer o que o joio faz, tem que fazer o que o trigo faz. Só que se você começar a fazer o que o trigo faz, aí sim, cara, aí vai ser algo realmente extraordinário, cara. Aí você vai realmente encontrar valor, você vai encontrar coisas que você não estava encontrando antes. Que você vai falar, caramba, era só fazer isso aqui. E no final era mais simples do que aquele mais difícil que você estava fazendo. Porque às vezes você estava quebrando a cabeça ali, vai ser quanto mais você buscava aquilo, mais corria de você. Aí quando você começou a focar na qualidade, quando você começou a fazer menos coisas, começou a vir automático para você, tipo uma certa atração que você teve, alguma coisa do tipo. E é isso, pessoal. É isso que eu tô explicando aqui nesse exemplo, tá bom? Então, se você está focando muito na quantidade, teste um pouco. Durante um ano, durante 6 meses, teste um pouco. Teste focar um pouco na qualidade, tá bom? Porque às vezes você está focando no fator errado, tá bom? Eu realmente espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo aí, tá bom? Muito obrigado aí por vocês assistirem até aqui e eu agradeço, tá bom? Tchau, tchau.